Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores desafios das pequenas e médias empresas, a gestão de compras e estoques. A ideia é entender como isso pode deixar de ser uma fonte de caos para se tornar uma baita vantagem competitiva. Vamos lá? Bom, para começar, uma pergunta que é chave. O estoque de uma empresa é um ativo que está ali gerando valor ou é, na verdade, um problemão que consome tempo e dinheiro? A verdade é que muitos gestores convivem com essa dúvida todo dia, sentindo na pele como é difícil lidar com o estoque mal gerenciado. E como é que a gente sabe que o estoque virou um problema? Existem alguns sinais de alerta bem claros. Olha só, excesso de produto parado, pegando poeira e ocupando um espaço valioso. Ou então aquela falta constante daquele item que o cliente sempre pede. Sabe como é? Daí vem as compras emergenciais, que são sempre mais caras. E claro, as perdas, o desperdício. Cada um desses pontos é como se fosse um ralo, levando o dinheiro do negócio embora. Mas por que isso acontece com tanta frequência? Geralmente, não é por falta de esforço ou de trabalho, mas sim por falta de um método. Então, antes de falar da solução, vamos entender a raiz desse problema. Agora, o contraste aqui é muito poderoso. De um lado, a gente vê a gestão sem dados. É aquela baseada no achismo, com controles que não funcionam direito, que vive para apagar incêndio. Do outro lado, uma gestão que usa dados. Nela, as decisões são tomadas com base em fatos, com processos claros, o que gera previsibilidade. A diferença entre só reagir aos problemas e conseguir se antecipar a eles é o que separa o caos do lucro, literalmente. Certo, então como é que se faz essa transição? A solução está numa gestão profissional, que consegue alinhar 3 pilares que são fundamentais: a operação do dia a dia, as finanças e a competitividade da empresa. É como construir uma ponte segura entre o caos e o controle. E é exatamente aqui que entra um serviço especializado. A definição é bem clara. O foco é construir e estruturar os processos de compras e estoque. E com um objetivo bem prático: reduzir desperdícios e otimizar o capital de giro. Ou seja, fazer o dinheiro da empresa trabalhar de forma muito mais inteligente. E isso não é só um conceito abstrato, não. Pelo contrário, funciona através de um método bem prático e transparente. Vamos dar uma olhada em como isso se divide em etapas bem definidas. O processo todo se divide em 3 fases bem lógicas. Primeiro, a situação atual, que é um diagnóstico completo para entender onde a empresa está. Depois, a intervenção. É aqui que a mágica acontece com análise de dados e criação de processos novos. E por fim, a saída, onde o plano de ação é consolidado e os resultados começam a ser medidos. Simples, direto e muito eficaz. Mas o que acontece exatamente nessa fase de intervenção? Bom, é aqui que a gente sai do achismo. São usadas ferramentas como a curva ABC para separar os produtos mais importantes daqueles menos relevantes e o giro de estoque para saber a velocidade de venda. Com base nisso, dá para definir estoque mínimo, máximo e o ponto exato para fazer um novo pedido. É a ciência tomando lugar da adivinhação. Ok, mas vamos falar do que realmente importa: os benefícios diretos no caixa. O que a empresa ganha na prática com uma gestão bem estruturada? Os resultados são bem concretos, viu? A gente está falando de menos desperdício, menos capital parado nas prateleiras, o fim daquelas compras de última hora que custam uma fortuna e uma previsibilidade que fortalece a gestão financeira como um todo. Cada um desses pontos significa mais saúde para o negócio. E esse gráfico aqui ilustra isso de uma forma genial. A barra da esquerda mostra o capital parado em estoque antes de um processo otimizado. A da direita, o capital parado depois. Essa diferença enorme é dinheiro que volta para o caixa da empresa, livre para ser investido em crescimento e inovação ou simplesmente para dar mais fôlego para o negócio. E um ponto que é crucial: isso aqui não é uma solução temporária, um band-aid. O objetivo é criar processos que realmente funcionem no dia a dia. É uma gestão para o futuro, que se sustenta no longo prazo. Essa frase resume perfeitamente a abordagem. O trabalho é traduzir todo aquele tecniquez para uma linguagem que todo mundo da empresa entenda e consiga aplicar. A meta é que o empresário e a equipe se tornem donos do processo, usando os controles na rotina, sem complicação nenhuma. No final de um trabalho como este, o que a empresa recebe? Não são só ideias, não. São ferramentas concretas, um diagnóstico completo, regras claras de reposição, um processo padronizado e um sistema de controle funcionando. É um verdadeiro plano de voo para garantir que a boa gestão continue. Com isso, a gente chega a uma conclusão que é fundamental. Uma gestão de compras e estoques que funciona bem não é só um detalhe operacional.
Ela é a base, o alicerce para a saúde financeira e para a competitividade de qualquer negócio que lida com produtos. E para fechar, fica aqui uma reflexão. As decisões do negócio, elas estão sendo baseadas em dados confiáveis, que trazem segurança, ou em suposições que só geram incerteza? A resposta a essa pergunta pode, de verdade, definir o futuro de uma empresa.